Então, assim, se você tem um movimento que luta por moradia, você tem um movimento que luta por terra, você tem movimentos que lutam por direitos, né? Por que não incluir também nesse movimento um movimento que luta por direitos dos imigrantes, né? E quando você entra com o tema do migrante, é muito interessante, você corre o risco sempre de acabar caindo numa abordagem mais romanticista, né? Por um lado, porque quando você fala de migração, você se remete à história. Aí, ai, meu avô, né? Então, você aquela coisa, meu avô, meu tio, não sei quem, veio não sei da onde, né? E você romantiza isso como se fosse algo bonito somente, né? Quando, na verdade, dentro dessa migração tem uma série de questões, né? Esses migrantes que estão aqui hoje, ou eles estão, às vezes, questões econômicas, questões políticas, nem sempre porque quer, né? Então, eu acho que esse debate é uma coisa maravilhosa, né? E aí você vendo também a necessidade de você fazer coletivos, grupos de imigrantes, debatendo e organizando. Então, acho que eu comecei a entrar um pouco por aí, né? Olha, a aproximação com o tema da migração foi meu pai, né, que fez, né? Porque quando eu tinha, como eu falei, tinha 6 meses, meu avô juntou todos os filhos, né? Eles são 11 irmãos, a família do meu avô, e partiu para o Paraguai, né? Então, assim, eu, meus primos, todo mundo crescemos lá, né? E a realidade, na época que a gente chegou no Paraguai, era bastante difícil, porque tudo era longe, né? Era uma região inóspita, né? Que mais de 400 mil brasileiros se estabeleceram naquela região e criaram vilas, criaram cidades, né? Não tinha nada na época, né? Quando chegaram lá e construíram umas estradas, escolas, tudo, né? É uma história muito interessante. E a gente era, assim, muito invisibilizado, né? Eu escrevi um artigo quando tinha 16 anos, né? Assim, um artigo não, escrevi uma crônica lá, né? Que depois foi publicado, inclusive, numa revistinha da Congregação Escalabriniana, que era Não Sou Nem Daqui Nem de Lá, torço pela seleção brasileira e grito Rojaijú Paraguai, né? Que Rojaijú em Guarani significa Te Amo Paraguai, né? Então era um pouco essa situação, né? A juventude não sabia muito o nome do presidente do Paraguai, mas sabia o que estava acontecendo no Brasil, porque o sinal de televisão que passava lá era a televisão brasileira, né? Com 15 anos eu fiz a minha carteira de identidade brasileira, né? E com 18 anos foi que eu consegui fazer meu próprio documento no Paraguai, né? Então, e quando eu fiz, eu vi que não era um bicho de 7 cabeças, né? Então eu comecei a ajudar as pessoas a fazerem também. Então, o que foi dali que começou, né? E aí não teve volta, né? Eu às vezes fico imaginando, nós temos no município de São Paulo praticamente 400 mil imigrantes registrados na cidade de São Paulo, né? São 393 mil. É uma quantia suficiente para mudar o cenário de uma eleição do município de São Paulo, né? É um quantitativo significativo para mudar o cenário na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Você precisa de 70 e poucos mil, né? Se você colocar na linha dos partidos aí, em torno de 70 mil você elege um deputado federal, né? Então você imagina como seria o olhar para o imigrante, né? Eu aposto que seria até discutido se vale ou não fazer propaganda eleitoral em outros idiomas, né? Porque a gente só pode fazer, é possível só em português. E no Chile, a gente tem um exemplo interessante no Chile, né? No Chile, o próprio governo chileno orienta os imigrantes sobre o seu direito de voto, né? Porque no Chile é automático, não precisa ter um título de eleitor. Você vota com o seu próprio documento de identidade, então ela é automática.
E muitos imigrantes não se deram nem conta que eles tinham direito de votar. Então, o próprio governo faz coloca na televisão, inclusive, né? Informações, você tem direito. E eu acho que isso sim é ver o outro sem medo, né? Dar espaço para a cidadania do imigrante, né? Eu acho que esses são os temas transversais, né? E aí, claro, dá para aprofundar muito essa temática e você levantar as demandas mais específicas dos imigrantes, né? Para ser bem sincero, as conquistas são ainda pequenas, né? Pelo que a gente pretende, porque, na verdade, o que estava conversando com um professor, agora eu sou professor da FAP, estava conversando com um professor e, enquanto a gente não tiver o voto, na verdade, a gente não existe. Porque, infelizmente, na política é assim, né? Às vezes são os votos que contam, né? Então, as conquistas mínimas que a gente tem são, na verdade, bem pequenas, né? Que continua até hoje do mesmo jeito, são algumas restrições no campo político. Eu não posso nem votar, nem ser votado para cargos proporcionais, majoritários, né? Chegou ao cúmulo nem para o Conselho Tutelar, porque você precisa do título eleitor para votar no Conselho Tutelar. Então, se eu não tenho título eleitoral para ser estrangeiro, então peça um outro documento ou faz uma ficha manual que se a urna eletrônica não aceita. Isso acho uma falha gravíssima. Que eu me candidatei pensando em representar comunidades estrangeiras só em segundo ou terceiro plano, porque eu achei que era meu direito e minha chance, uma abertura para se candidatar a um cargo político que me foi negado durante 30 anos que estou aqui. Então, tá bom. Então, é a primeira abertura, a primeira brecha. Essa primeira brecha, então, eu sempre briguei e lutei e torci para que tenha, agora tem, então é quase minha obrigação moral entrar nessa aí. Então, eu não teria tido chance de me candidatar como conselheiro, como todos os outros que foram eleitos, por falta de um título eleitor de novo, né? O direito do voto para todo mundo, porque se você tem uma voz, se você tem uma vota, eu acho é muito mais importante que as pessoas agora, as políticas, eles vão precisar de você, eles vão te escutar, também eles vão tentar te ajudar, te orientar, porque essas coisas do lei de imigrações, essas coisas do lei do 1980, porque os imigrantes eles não têm ninguém para no Congresso, eles não têm ninguém na Senado, eles não têm, por isso as coisas eles pegam e colocam na canto, mas é direito para as imigrantes vão votar e ser votado. Eu gostaria de responder com um ditado que diz que as pessoas só começam a valorar algumas coisas quando não se tem, né? Quando eu morava na Bolívia, eu tinha nascido com o direito de votar, eu nunca valorizei o direito de votar, né? Porque não achava importante, né? Assim, não achava que isso poderia mudar alguma coisa, né? Mas quando você é imigrante e você é privado desse direito, aí começa a dar valor ao voto, né? Isso que acontece na comunidade imigrante. O fato de não poder votar aqui no Brasil, principalmente, nos faz, como eu sempre falo, de cidadãos invisíveis, né? Que o poder público e os políticos não nos enxergam, tá? Infelizmente, o voto neste país é uma moeda de troca, né? Tá? Para alguma melhoria na comunidade. De fato, alguns bairros, comunidades que eu conheço aqui no Brasil, se organizaram de tal maneira que negociam o voto por melhorias na comunidade, né? A comunidade boliviana e imigrante em geral, se somarmos todo mundo, temos voto para eleger muitos vereadores, quem sabe
podemos até influenciar na eleição de um prefeito, de um senador. Mas como não votamos, nenhum político se aproxima da gente oferecendo alguma coisa para melhorar nossa realidade. Então, daí que surgiu a ideia de começar uma campanha por direito ao voto. Essa campanha já vai muitos anos, chamada Aqui eu Vivo, Aqui Voto, onde nós queremos esse direito. Mas para isso precisamos mudar duas coisas. Precisamos mudar primeiro a Constituição, tá, que não permite o direito de voto aos imigrantes. Segundo, mudar o Estatuto do Estrangeiro. Então estamos nessa luta, já tem uma emenda constitucional, um projeto de emenda constitucional. Aliás, tem umas 3 emendas no Congresso, pelo que eu estava pesquisando, e que ainda está em tramitação, né? Então, tomara que exista vontade política para que essa emenda seja aprovada, que os imigrantes possam votar, né? E isso, eu tenho esperança de que mude um pouco a relação da comunidade com a classe política, né? Isso imagina se um político ter a chance de ter uns 30 mil votos que precisa um vereador para ser eleito, com certeza que eles vão tentar encaminhar muitas emendas que eles têm para melhorar a comunidade, né? Tomara que consigamos nos próximos meses, nos próximos anos, mas é uma luta que todos abraçamos. E os conselheiros, como você falou, Tatiana, é uma pequena amostra, né, de que isso é possível. Nós podemos participar e queremos participar, principalmente queremos ser parte do processo político. Tomara que eu imagino um futuro não muito distante, quando tenhamos até vereadores imigrantes bolivianos, deputados federais, quem sabe, participando ativamente na política deste país, né? Olha, eu acho que mudou muita coisa em muitas áreas, assim, né? Acho que de início a gente pode dizer que a gente verifica uma maior diversificação nas comunidades de imigrantes, né, das nacionalidades de imigrantes que chegam ao país. Assim, nós, na coordenação mesmo, tivemos essa experiência de uma forma bem prática, assim, né? Logo que a gente iniciou, nosso maior contato eram com as comunidades latino-americanas. E aí, ali logo em novembro, quando nós realizamos a primeira Conferência Municipal de Políticas para Migrantes, a gente se surpreendeu com uma grandíssima participação de africanos, né? E foi uma alegria, porque até sabíamos que existiam comunidades de africanos na cidade, mas não existia esse contato, né, com esses imigrantes, e foi início de uma colaboração muito interessante, né, com esses novos grupos. Logo em seguida houve o episódio da chegada em grande número de haitianos, que hoje também é uma presença marcante na cidade, sírios, né? Então acho que esse cenário é bastante rico hoje de culturas, né, e de nacionalidades que chegam na cidade, ao mesmo tempo que é bastante desafiador, né? Porque cada grupo tem as suas próprias necessidades, suas próprias dinâmicas, e a gente precisa lidar com isso, né, da melhor forma e atender todas essas necessidades. Acho que é interessante também notar a auto-organização dos imigrantes, que é algo que eu considero essencial para que eles realmente venham a efetivar os seus direitos, né? Então isso é uma realidade bastante recente entre eles, né? No cenário das migrações muito significativas as atuações de organizações que atendiam essas populações, né, com orientação, com assistência, mas, a meu ver, faltava mesmo esse empoderamento dos imigrantes, esse falar por si próprios, esse se auto-organizar e dizer, né, o que eles realmente precisam por si mesmos. E isso é algo que a gente está vendo se articular muito fortemente agora, né? Muitas associações de imigrantes africanos, haitianos,
até a articulação entre eles, como nós temos visto agora, acho que isso é um elemento essencial para a continuidade dessa luta dos imigrantes pelos seus direitos. Sim, acho que esse é dentro do que nos cabe, né, nossa pequena contribuição nessa luta, desse reconhecimento dos imigrantes como sujeitos de direitos, né, e como cidadãos. Eu acho que essa demanda é completamente legítima. Bom, essa questão do direito ao voto, né, que é uma demanda dos imigrantes, na verdade é uma restrição constitucional, né, a possibilidade dos imigrantes votarem nas eleições. Na verdade, a Constituição ela fala sobre a vedação de alistamento eleitoral dos imigrantes, né? Mas enfim, uma questão mais técnica, mas para dizer que de todo modo isso implica na necessidade de uma alteração constitucional, né, por meio de uma proposta de emenda à Constituição, para que então se efetive essa demanda dos imigrantes de voto e de serem eleitos também. Aí existem diferentes propostas tramitando atualmente, algumas falam justamente da possibilidade de ser eleitos e votar, outras falam apenas da possibilidade de votar algumas apenas em nível municipal, outras em todos os níveis. Essas ações da prefeitura, né, em especial a eleição aos conselhos participativos, elas de alguma forma elas reconhecem a legitimidade dessa demanda e naquilo que está ao nosso alcance, buscam então permitir dar voz à participação social da população imigrante, né, dos imigrantes que vivem na nossa cidade, de acordo com a ideia de que as pessoas vivem aqui, constroem suas vidas aqui e têm o direito de se manifestar e opinar a respeito do que é aqui feito por parte do poder público, etc. Né? Então, um reconhecimento dos imigrantes como cidadãos, que ainda é muito incipiente no nosso país, né? Inclusive com ameaças de retrocessos, temos visto, né, reivindicações e tentativas de utilizar algumas dispositivos já em desuso do Estatuto do Estrangeiro para limitar essa participação. Então, é uma questão que está realmente em disputa e que, da nossa parte, né, no que nos compete, nós tentamos, ao máximo, abrir e garantir a participação social e política desses imigrantes. Eu acho que eu não posso falar por todas as mulheres, posso falar por nosso coletivo. Primeiro, direito ao voto, porque você tem políticas públicas a partir de desde a coisa política. Você tem direito ao voto, você coloca um candidato, você pôs um candidato, esse candidato vai trabalhar para colocar as questões que você tem. Primeiro é isso, direito ao voto. Acho que o tema de que não fica muito claro o estatuto estrangeiro que ainda rola, sei lá, talvez entre esse novo estatuto que tem essa nova lei de migrações, que tem as coisas dos especialistas, mas ainda assim acho que, sei lá, não sei se cambia tanto nessa situação. Mas a nível municipal, sabe, sinto que falta muita política pública. Somos invisíveis ainda. Se você vê nas secretarias os quadros que eles manejam de informação, os imigrantes sempre somos como muito generalizados e sempre como empurrados para trás. Aunque estamos massivamente no Brasil, ainda não, nem a sociedade, nem creo o aparato público nos é incluído. A ver, acho que poderia complementar falando que fico muito feliz, né, que o Museu de Imigração esteja fazendo esse trabalho, porque realmente é uma forma de visibilizar a los imigrantes, porque muitas vezes escuto falar assim, os imigrantes pedem todo, mas não fazem nada. E tem muitos movimentos, organizações dentro das comunidades fazendo um trabalho permanente e que não é visível. E que nós mesmos nem muitas vezes conhecemos o que está fazendo o outro, e essas iniciativas nos ajudam também para enxergar
porque também rola isso de só fechar-se na sua comunidade, não ver que dos africanos, não sei, haitianos estão com iniciativas sobre migração mais europeia. Então, nesse sentido, de verdade, eu acredito que são um aporte, porque tece como um ponte para ver, somos esse pessoal, está rolando isso. Não sei, o seguinte passo talvez seja como entre migrantes nos fortalecemos e nos articulamos, que acho que é o grande reto agora entre os coletivos imigrantes. Então, de princípio, o primeiro coletivo onde participei, né, fiz parte mesmo da sua fundação, é a UNEA, não é? Era a União Nacional de Estudantes Angolanos, em São Paulo. Essa aí tinha como objetivo, não é, receber os estudantes recém-chegados, não é? Dar um tipo de... como é que se diz isso daí? Hospedagem solidária, né? Durante algum tempo. Orientar essa pessoa para tratar os documentos necessários, fundamentais, não é? Para ter o acesso à universidade, e acompanhar para conseguir ter uma residência e conseguir andar por si só, não é? Aqui em São Paulo. Depois, tipo, 2014 fiz parte também da fundação, construção de um coletivo que se chamava Tukasi Pamosi, que essa palavra é de origem banto, né? Mas para como é que eu posso dizer, da região sul de Angola, que é o Vimbundo. Mas a língua de verdade é a língua Umbundo, que é falado praticamente na região do Planalto Central a sul de Angola. Planalto Central e Sul, tipo províncias que compreendem Benguela, Uambo e Bié, e significa estamos juntos, Tukasi Pamosi. Então, esse coletivo já tinha mais um tipo de intervenção mais cultural, não é? Um pouco mais cultural. Nós reuníamos, fazíamos praticamente rodas de conversas, alguns saraus, apresentações artísticas, né? Desde rap, leitura de poesia, contação de história. Também fizemos alguns cines debates, não é? Então, fiz parte tanto da UNEA, depois esse coletivo Tukasi Pamosi, até que houve a necessidade de se criar mesmo o coletivo Mushima na diáspora, né? Que foi mais para em solidariedade mesmo às outras pessoas que têm sofrido, não é? E assim, para abrir alguns caminhos, decidimos inserir a questão artística e cultural dentro do mesmo coletivo. A questão mesmo da formação do coletivo foi pelas constantes violações de direitos humanos em Angola, não é? E até a supressão mesmo à vida. A princípio éramos sete pessoas, não é? Juntamos que era para fazer mesmo um protesto, organizar protestos e outras rodas de conversas e coisas do tipo, contestando o governo, não é? E dando visibilidade dessas questões de violações de direitos humanos aqui no Brasil, porque essa questão é praticamente nula aqui, quase que não existe uma discussão, mesmo sabendo que o Brasil tem uma relação muito íntima com Angola, não é? Tanto em aspectos históricos quanto contemporâneo, não é? Você vê brasileiros vão direto, moram direto, angolanos vêm direto, moram direto, se casam lá, se casam aqui. Então isso tinha a discussão, a questão dos direitos humanos principalmente. Porque tem uma coisa que eu costumo às vezes brigar com amigos, é que não basta a gente brigar ou desabafar nas redes sociais, né? Eu acho que a gente tem que ter uma
uma postura efetiva, né? Tipo assim, você está reclamando daquilo, então vai lá e faz. Tem reunião do conselho, então vai lá, participa, se manifesta. Né? Eu acho que não basta a gente reclamar. Eu acho que a sociedade é composta por nós. Não adianta a gente brigar e exigir do governo aquilo que a gente nem é capaz de fazer. Né? Então a gente tem que ter uma participação ativa. Eu acho que a sociedade é feita por nós mesmos, né? Então é a gente que tem que fazer, né? Que era a possibilidade de um migrante ter voz e a gente poder falar, a gente trazer à tona a problemática do migrante que até então não era vista, né? Estava tipo, a cidade tem um monte de problemas e o problema do migrante tipo estava escondido embaixo do tapete, né? Então esse momento era uma possibilidade de poder mostrar isso. Na verdade, assim, o que eu entendi, o papel do Conselho Participativo, independente de ser imigrantes ou não, é a gente fazer uma ponte entre a sociedade civil e o governo, né? Então a ideia inicial nossa como migrantes é trazer à tona a problemática, né, até o governo, que acho que isso está acontecendo, né? Tanto que saiu nas mídias todos aqueles problemas que a gente nunca tinha visto, porque esses problemas sempre aconteceram, né? Sempre aconteceram, não somente com os haitianos como agora, né? Mas aconteciam também antes com bolivianos, com problemas de oficinas, deportações, né? Questão de saúde. Então sempre aconteceu isso, só que isso não aparecia nas mídias, né? Eu acho que o nosso trabalho, eu acho que é um pouco isso, trazer esse problema para o governo. Sim, você está fazendo uma contribuição como as outras pessoas, né? Centros de impostos, de trabalho, e não poder votar, eu acho que é muito ruim. Então, eu acho que 3 meses antes a gente faz a primeira reunião foi agora em setembro, em agosto sempre. Então a gente chama as comunidades da Bolívia, do Peru, enfim, aquelas pessoas que têm, de certo modo, uma liderança naquela comunidade, naquela região. Então a gente convida eles convidam as pessoas que eles conhecem, e a gente vai, na primeira reunião a gente fala, o ano passado tínhamos o lema de direito à educação, direito ao trabalho digno e decente, enfim, todos os anos a gente escolhe um lema. Então a gente foca na marcha do ano passado, falamos o que a gente pode, né? Porque no começo de 2008 foi que a gente pediu a anistia para os migrantes, em 2009 foi dado. Então a gente falou, foi como posso falar? A gente foca nas marchas dos anos retrasados para fazer outros lemas nos anos seguintes. Eu acho que assim, a maioria dos imigrantes em São Paulo, no Brasil, ela é conhecida desde uma perspectiva bem folclórica, né, da comida, da roupa, da música, né? E é desconhecido quanto sujeito de direito, né, enquanto participação política, que ele pode construir um país. Não só pode agregar na questão da música, da vestimenta. Eu era referenciado sempre em algumas conversas, né? Como aquele, você é boliviano, eu conheço um monte de bolivianos lá na República, eles tocam essas flautas, não sei o que, mas eu não toco flauta nenhuma, né? Então foi mais por isso, para desmistificar, né, essa questão folclórica, essa questão do explorado, né, da mão de obra barata, não? Eu acho que o imigrante é além da mão de obra barata, ele pode construir junto com os nacionais, né, a apresentação mesmo, né, marcar essa presença dentro dos conselhos. Muitos perguntam, mas qual temos mais um problema aqui, vocês vão trazer os imigrantes aqui? Não, o imigrante é cidadão, né? Ele mora aqui nesse bairro, nesse território, então ele tem que participar. Então, eu acho que mais para isso, o trabalho que eu tenho realizado no Conselho de Jabaquara é mais com os conselheiros, né? Falar um por um com eles qual que é essa dinâmica, apresentar o que é ser imigrante, o que é
como que a gente tem essa dinâmica de ser imigrante, inclusive processos formativos mesmo dentro da subprefeitura com eles, né? A maioria lá no Jabaquara tem origem asiática, inclusive são imigrantes, um pouco mais fácil conversar com eles. Eu trabalho no CDK Sapopemba, que também que é uma instituição de luta, né? Pelos direitos das crianças e dos adolescentes. Inclusive lá já estou levando a questão de imigração também. Onde eu vou, eu levo, né? E o meu trabalho é mais especificamente sempre com as pessoas que estão trabalhando na linha de frente. No caso lá, meus colegas, né? Os técnicos lá, com eles eu trabalho já porque eu acho que esse processo formativo nas pessoas, por exemplo, que trabalham na atenção, né? Da população é muito importante, né? Não tanto mais com as pessoas assim. Por isso que eu falo no conselho, é mais com os conselheiros lá brasileiros, e tenho falado muito com eles, né? Se talvez eu não concorrer para a reeleição lá, pelo menos eles ficam cientes de muitas coisas. Acho que em todo esse tempo que eu estive no Jabaquara, muitas coisas foram desconstruídas nas mentes deles com relação, né? Preconceitos que estavam arraigados historicamente. Não fiz formação de fato, assim, vamos chamar uma reunião para eu. Mas foi nessas reuniões lá que eu aproveitava. Desde que eu cheguei no Brasil, né, era uma das coisas que eu falava para algumas pessoas que eu gostaria de fazer, né. Eu tive, quando 17 anos, alguma experiência no sindicalismo no meu país, né. Fui lá, tentei fazer alguma coisa nessa área. E depois, quando eu fui para outros países com a ONG, não tive esse tempo. Quando eu vim no Brasil, algo que me interessou, a participação política, né, aqui da comunidade boliviana. Então, é realmente isso que a minha ideia sempre é que a luta é para todos. Porque sempre, muita gente me fala, mas Adama, como você consegue a sua comunidade, avançar a sua comunidade e não fazer uma África geral? Eu falo que não, mas eu estou com todo mundo. Mas a minha comunidade do Mali, eu tenho força unir eles. Mas sobre a questão da África geral, é um continente de 54 países. Mas sempre estou pronto a responder todos. Mas a gente faz juntos. Mas a questão principal é como que quando muitas comunidades, quem fica delante sempre algum pensa que está fazendo muitas coisas para ganhar uma coisa. Mas toda essa comunidade, a maioria da comunidade, por exemplo, do meu restaurante, não são do Mali, tem várias nacionalidades. Mas eu estou com todos. Mas eu chamo eles, se a gente tem uma reunião, a gente faz uma reunião entre todos só do Mali. Mas se é uma conferência, a gente chama todos outras comunidades, eles participar, eles nos ouvir. Então dá para eles também aprender muitas coisas com nós e nós também aprendemos muitas coisas com eles e ver o que nos falta, porque nós apresentamos nos trabalho e o que a gente conseguiu. Mas aqui já a gente conseguiu, por exemplo, aqui toda a questão da comunidade do Mali, qualquer coisa se acontece aqui, diretamente o embaixador me chama aqui em São Paulo. Adama, alguma coisa aconteceu, você conhece essa pessoa, porque ainda o cônsul geral do Mali não está aqui. O cônsul que está aqui é o cônsul honorário, mas o cônsul honorário é a pessoa que a gente fala o business, interessa só os ricos. Mas a nossa documentação, quem perdeu o passaporte? Com a nossa associação, você passa, a gente consegue fazer o passaporte. A gente faz muita documentação do passaporte, porque não perde o documento original do Mali. Então muita gente já perdeu o passaporte com roubo e muitas coisas.
Então, a gente tem um formulário para preencher e mandar lá no embaixada. Por isso que a gente conseguiu alugar um espaço bem pequeno assim, mas que ajudar não só do Mali, mas todas as comunidades, guardar as maletas e quem chega. E se uma pessoa está com doença, então tem um irmão que é cheque, que Alfa estava lá, mas a Alfa saiu, agora está o cheque. Então ele acompanha, se alguém está com doente, a gente chama diretamente ele, fecha as oficinas, essa pessoa está com doente, você acompanhar ele lá no hospital, ou acompanhar no Polícia Federal, ou acompanhar no CONAR para a tradução. Mas entre nós conseguimos fazer tudo isso, a questão do trabalho, mas não é só, não dá parar, esperar só o Brasil, não é o Brasil que vai solucionar tudo, mas entre nós precisamos fazer alguns pensamentos e manter a solidariedade entre nós. Então, a questão disso, tudo isso, documentação e muitas coisas. Então, realmente é a mesma coisa que o trabalho, mas que trabalho? O que os imigrantes podem viver na paz e conseguir os direitos deles. É uma questão bem difícil. Como sempre, a semana passada eu estava em uma universidade de Marilias, Unesp e Unimar. Mas é sempre, muita gente me pergunta, eu falo que realmente o Brasil é um bom país, que tem bom acolhimento, mas não tem bom acompanhamento. Nós, como os imigrantes, é grande prazer ficar como conselheiro na subprefeitura, mas a única coisa que falta é ouvir e valorizar as palavras que os conselheiros falam e os conselheiros pensam. Muitas coisas aqui são oral, não tem aplicação. A gente se encontra, todo mundo fala, quem são chefes. Então, interessa, não interessa, a palavra fica, depois acabou. Então, é a única coisa, é o problema, mas a visão dos imigrantes, eu acho que é bem objetivo mesmo. Mas se dá, quem está ajudando os imigrantes a aplicar algum, não dá fazer todos os imigrantes querem, mas tenta fazer 40% ou 30%. Mas realmente tem mudança, mas ainda falta. Bastante. Solo es tener comunicación, no tener miedo, falar o que precisa. E se tem uma pessoa que pode resolver seu problema, fale para ele que ele vai procurar mais conhecimento a outras pessoas e vai encaminhar e vai dar tudo certo. Isso é. Não ter medo, a questão é que falar as coisas. Eu gostaria de falar para os imigrantes que a gente tem que se unir, ter muita força nessa batalha que ainda está começando. Tristemente, nós somos imigrantes, mas nós temos os mesmos direitos que os demais. E se a gente não tem esse direito a voto e ser votado, a gente não consegue fazer nada nesta vida, tristemente. Aí começou a trajetória minha. Quando tristemente morreu o menino Brian, né? Aí foi uma coisa muito chocante para mim, porque sou mãe. Quando ele morreu, um dia antes, a família inteira foi na delegacia. Minha sogra, meu sogro, quem conhece sabe que são umas pessoas que sempre lutaram por os imigrantes. Então, quando aconteceu essa tragédia, né? Minha família inteira foi lá na delegacia e a gente ficou todo um dia com crianças, né? A gente queria uma resposta, né, mais das autoridades nossas. Os imigrantes, tristemente, falam, em sua maioria, somos
órfãos aqui, porque nós temos autoridades supostamente consulados, mas eles não estão nem aí. Nós, imigrantes, temos que saber virar-nos em uma terra que não é nossa, lutar por nossos direitos, né? Aí a gente estava muito revolta com a situação dessa criança. E a gente queria, por menos, uma resposta das autoridades brasileiras, tanto do nosso consulado. Tudo bem. A gente pegou os criminosos, todo mundo foi morto, né? Tristemente, né? E aí que começou a reunião entre os bolivianos. Ao dia seguinte, a gente teve outra reunião na Coimbra, reunimos muita gente, mais ou menos como umas 300 pessoas, e a gente se dividiu, ficou um grupo no consulado, na Coimbra, e outro grupo foi para a Avenida Paulista, fazendo uma marcha em protesto da morte da criança, né? E também de nossas autoridades. E aí que começou tudo. Aí falei, ao dia seguinte, a gente se reuniu entre 20 jovens, a gente falou, eu era a única mulher e minha sogra. E falamos, puxa, somos mais, eu falo, né? Somos 500 mil de bolivianos divididos na grande São Paulo e a gente não pode se organizar. Vamos organizar-nos. Que é melhor que organizados, a gente pode conseguir muitas coisas a favor da comunidade. Aí, entre nós, os 20 jovens, colocamos o nome que era Comitê por la Organização Boliviana. Eu quero agradecer a todos vocês que estão me ouvindo através deste vídeo, que vão ouvir talvez nos próximos anos, que nós estamos lutando aqui em São Paulo, os imigrantes, por uma comunidade mais próspera, uma comunidade mais justa, com pleno exercício da cidadania, com todos os direitos. Não queremos mais nem menos. Se não queremos ter igualdade de condições como todo qualquer brasileiro que mora, nasceu aqui. Igualdade na questão dos votos, igualdade para sobreviver, fazer nossas empresas, gerar nossos empregos, ou procurar um emprego. Queremos simplesmente igualdade, né? Nossa comunidade boliviana, também uma coisa que queremos muito é demonstrar que nós não precisamos mais de interlocutores que falem pela gente. Nossa comunidade boliviana, somos uma comunidade que podemos falar por nós mesmos, tá? E queremos ser donos do nosso próprio destino, né? E essa é a nossa luta. A todos os migrantes que estão aqui em São Paulo, só quero pedir que não nos desanime na luta por nossos sonhos, por nossos projetos. Eu acho que um dia, muito em breve, as coisas vão mudar nesse país e nós vamos sentir-nos com muito orgulho de ter começado essa luta, esse projeto de um Brasil com uma visão mais humana em relação aos migrantes. E fico às vezes com tristeza que os povos brasileiros esquecem que seus pais, seus avós foram imigrantes, né? Todos viemos alguma vez de algum lugar. Eu acho que não deve existir aqui no Brasil brasileiros descendentes somente de índios, né? Todos foram misturados, mas infelizmente as pessoas esquecem que seus pais, os avós foram imigrantes. E nós bolivianos como imigrantes da última década, das duas últimas décadas, às vezes somos vistos como se viéssemos de outro planeta, né? Como se este país nunca tivesse sido imigrantes. Mas como falei, isso está mudando.